Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre análise técnica versus análise fundamentalista, né? Essas análises servem para verificar se o ativo que você deseja comprar, de fato, é uma boa escolha para a sua carteira de investimento. Ela se divide entre análise técnica e análise fundamentalista. Então, o que é análise técnica? É parte de gráficos para estudar os movimentos do mercado com o propósito de prever tendências de preço. E a análise fundamentalista considera aspectos de microeconômicos que impactam diretamente nos ativos. Então a gente tem essas duas diferenças entre análise técnica e análise fundamentalista, tá? A análise técnica, ela parte de estudar movimentos do mercado com propósito de tendências de preço, ou seja, também vai trabalhar aqui em termos de expectativa, aquilo que você, as expectativas daquele produto financeiro que você está escolhendo dentro do mercado. Então, isso vai partir de algumas premissas, né, da tendência para onde está indo o mercado naquele momento para você poder definir e escolher o seu produto financeiro, né? Vamos dar o exemplo do Banco Inter, né, que partiu por uma outra direção, ou seja, ele estava numa outra tendência que é investimentos lá fora, né, investimentos em BDR, não investir mais na Bolsa de Valores do Brasil. O Banco Inter deixou de investir na Bolsa de Valores do Brasil e isso foi uma tendência de mercado que aconteceu com o Banco Inter, tá? O que é aqui a análise fundamentalista? Ela analisa aspectos macros e microeconômicos que impactam diretamente o ativo. E o que significa isso? A gente está falando de números reais das empresas, ou seja, a gente está falando de lucro, de despesa, de ativos, de balanço, ou seja, você vai analisar toda a estrutura financeira da empresa. Então, nesse análise fundamentalista, a gente vai analisar, por exemplo, ativos da empresa, a gente vai analisar as dívidas que a empresa tem versus aquilo que ela está investindo, a gente vai analisar os lucros que a empresa está dando, se ela distribui ou não dividendos, ou seja, você vai fazer uma análise dentro da empresa, a empresa propriamente dita, ou seja, esses aspectos macros e micros econômicos que impactam nas empresas, ou seja, o Covid, o quanto o Covid economicamente impactou em determinadas áreas do Brasil, por exemplo. Houve algumas empresas que não tiveram impactos tão negativos assim nos seus números, tá? Principalmente empresas ligadas ao dólar. Como o dólar subiu, automaticamente os números dela foram até melhores, porque ela trabalha em função do dólar, que é no caso da WEG, tá? Que é uma das empresas que a gente vai demonstrar esse estudo na prática, né? Como a gente faz esses estudos na prática. Então, aqui a gente analisa mais o mercado, análise técnica, uma análise mais abrangente de mercado, de tendência de mercado, mas não diretamente na empresa em si. E aqui, a análise fundamentalista, a gente analisa o corpo da empresa, a gente vai pegar, de fato, toda a estrutura contábil, o balanço da empresa e vamos analisar os números da empresa, que, na minha opinião, é uma análise muito melhor, porque você vai realmente ver como que está a saúde da empresa, se vale ou não a pena. Muitas pessoas fazem somente análise técnica, outras fazem análise técnica fundamentalista, outras só análise fundamentalista. Mas eu parto da premissa que é importante sim analisar os dois âmbitos. Você precisa entender como está a saúde da empresa, assim como você precisa entender qual que é a tendência de mercado. Por que isso? Vou dar um exemplo para vocês. A Saraiva, a Livraria Saraiva. Quem garante que daqui 10 anos a Livraria Saraiva ainda vai estar de pé? Apesar dos números da Saraiva serem bons, a gente tem aí a questão da análise fundamentalista. A gente tem uma empresa boa, se a gente pegar os números da Saraiva, não são números ruins. Então, a gente tem uma empresa da Saraiva, né? E aí nós temos análise técnica, tendência de mercado. Qual que é a tendência de mercado para uma livraria? Vocês acham que livros físicos eles vão resistir no decorrer do tempo com tanta tecnologia sendo implantada? Futuramente, o que você imagina para esse mercado de livros? Hoje nós já temos iPads, celulares, as pessoas nem mais pegam livros para ler e leem direto no celular. Mas vocês acham que o tempo que a Livraria Saraiva vai resistir ao tempo? É uma pergunta, né? Por exemplo, se você for fazer algum tipo de investimento na Saraiva a longo prazo, será que vale a pena pela tendência de mercado? Assim como a Blockbuster, que era uma grande rede de locação de vídeo cassete, né? Ela desapareceu ao longo do tempo, ela não resistiu às tendências novas de mercado, ou seja,
coisas novas que iam chegando. Então, quando você vai investir numa empresa, você tem que pensar no futuro dela. Qual é o futuro, não o futuro dela, mas o futuro do mercado que ela se encontra. E pensar se aquilo vai ter tendência ou não. Pode ser que dê uma reviravolta e mesmo com tanta tecnologia, a questão dos livros ainda permaneça, porque eu pessoalmente gosto de ler o livro físico, eu não me adaptei ainda nessas questões de iPad, celular, eu não consegui ler dessa forma, eu gosto do livro mesmo. Mas tem pessoas que já migraram e só leem por iPad, né, só por tablet, celulares. Então, são tendências. Então, você precisa analisar os dois pontos, né? Tanto a saúde financeira da empresa, quanto a tendência de mercado que possa apresentar ao futuro. O que representa a tendência para aquele ramo, né, daquela empresa que você está avaliando. Outro ponto, por exemplo, eu vou colocar uma outra empresa para vocês, que é a Sinqia, né? A Sinqia é uma empresa de tecnologia, ela fornece tecnologia inteligente para bancos, para todo o sistema tecnológico dos bancos, ou seja, a tecnologia ela vai comandar muitos setores da economia. Então, por exemplo, a Sinqia é uma empresa de tecnologia, ela tem hoje, ela não tem lucro, porque todo o dinheiro que ela tem, ela reinveste nela mesma. Então, ela não tem distribuição de dividendos, mas as ações dela valorizam bastante. É como se fosse uma empresa aí que está crescendo em termos de valores, mas ela ainda não tem o resultado para divisão de dividendos. Então, tudo que sobra de lucro, ela reinveste na empresa. Se a gente for analisar a tendência, a gente sabe que tecnologia é o futuro. Então, a empresa tem os números já, na sua análise fundamentalista, são números bons e também tem uma tendência boa de mercado. Juntando tudo isso, você pensa, é um bom ativo para eu investir. Então, tudo está ligado, pessoal, há muita questão também dos seus valores, se você gosta do ramo de tecnologia ou não, energia elétrica, né? Será que a gente realmente vai conseguir mudar as energias elétricas para outro tipo de tecnologia? Nós temos muito ramo de energia elétrica e elas já chegaram no seu topo, né, de investimento e por isso hoje a maioria das empresas de energia elétrica elas distribuem bons dividendos, inclusive eu tenho na minha carteira. Mas é preciso fazer essas análises, então você vai precisar ter esse domínio na hora de você escolher um ativo, você precisa pensar nisso. Agora, se você não quer pensar em nenhum, não quer ter esse tipo de trabalho, eu vou mostrar para vocês aqui também como que você pode investir sem todo esse processo de análise. Lu, mas por que você está me explicando tudo isso? Eu não estou conseguindo entender absolutamente nada. Bom, pessoal, é importante que você que vai começar a investir não fique tão leigo dentro do mercado financeiro, que você busque o mínimo possível de conhecimento e o que eu estou fornecendo aqui para vocês é a base, é o mínimo possível de conhecimento. Saber é importante porque você não fica na mão de nenhum tipo de empresa, de ninguém para fazer as suas escolhas. Você tem uma certa liberdade na hora de você escolher quando você entende essas instruções básicas para estar dentro do mercado financeiro.